Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. E o título da quarta-feira, Jesus tem as palavras da vida eterna. O versículo, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois Tu tens as palavras da vida eterna e essas palavras têm fluído para nós como um rio de água viva. Não queremos, Senhor, prestar atenção em outras coisas do mundo, coisas ligadas a nós mesmos. O que nós queremos é, dia após dia, receber das Tuas riquezas, receber as palavras da vida eterna, estar conectados ao Senhor, sendo enchidos de Tua pessoa, de Teu Espírito, de Tuas riquezas. Por isso, Senhor, nesse dia nós queremos mergulhar, imergir na Tua palavra. Fala conosco, toca o nosso coração. Muitas vezes nos desviamos, ficamos sem enxergar, mas graças à Tua misericórdia, graças ao Teu amor, o Senhor, com Tua palavra, vem ungir nossos olhos para que nós também vejamos e que até a Tua volta, Senhor, essa seja a nossa condição, a de receber a Tua palavra, a de enxergar, a de ser fraco, porém ter uma porta sempre aberta para o Senhor. Até o fim, Senhor, nós queremos Te adorar, Te louvar, fazer a Tua vontade de acordo com o Teu coração. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por Tua palavra que tem sido revelada e principalmente pela direção que a luz da vida tem nos dado. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós vimos 3 grupos de pessoas encontradas ali em João 6, no contexto do que o Senhor estava falando e fazendo. Nós vimos os fariseus, os religiosos, que deveriam ter aceitado o Senhor como Messias, mas estavam cegos pelo poder, pela inveja, e ao invés de aceitar o Senhor, até por todas as obras que o Senhor estava fazendo, eles planejavam matar o Senhor. Nós vimos ali também a multidão que insistia em pedir ao Senhor algo, mesmo tendo visto e tendo experimentado o milagre do Senhor quando Ele multiplicou os pães. Eles insistiam para que o Senhor provasse que é o Messias, dando-lhes o pão como Moisés fez no deserto, dando-lhes o pão que cai do céu. Para eles, o Senhor disse, vocês precisam trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, e não simplesmente por coisas materiais. Porque, embora a comida seja muito importante, a bebida, ter o que vestir, tudo isso, irmãos, é acrescentado. Quer dizer, tudo isso está atrás da vontade de Deus. Então, é aquele velho ditado, você não passa a carroça na frente do cavalo. Então, o principal, irmãos, é nós trabalharmos por aquilo que subsiste para a vida eterna. E o que subsiste para a vida eterna? Nós vamos ver no quarto grupo de pessoas, é a palavra de Deus. Então, o terceiro grupo ali, olha, veja, o terceiro grupo já era um grupo de discípulos. Provavelmente, irmãos, esses discípulos não acompanhavam o Senhor tão de perto quanto os 12 discípulos. Porque quando o Senhor começou a falar algo que era fora do convencional, fora do padrão humano, que precisava de revelação espiritual, eles não entenderam e foram embora. Muitos abandonaram o Senhor porque acharam o discurso do Senhor muito duro. E o Senhor, irmãos, Ele esperou que eles fossem, e para aqueles que permaneceram, Ele explicou. Quando Ele falou que a sua carne era a verdadeira comida, seu sangue a verdadeira bebida, isso era um contexto espiritual. No versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa palavra, irmãos, quando o Senhor diz as palavras que eu vos tenho dito, essa palavra é rema. Quer dizer que aquilo que sai da boca do Senhor é Espírito e é vida.
é o que subsiste para a vida eterna. Agora, qual era o problema? E aí no versículo 64, o Senhor identifica dois problemas. Ele diz assim: contudo, há descrentes entre vós. Então o problema, irmãos, é quando nós não recebemos a palavra de Deus com fé. Quando nós ouvimos com o coração endurecido e de mau grado. Quando nós escolhemos, esse aqui fala por Deus, esse aqui não. Esse aqui eu gosto de ouvir, aquele ali não. E ainda no versículo 64, ele diz sobre aquele que havia de o trair. Ele estava falando de Judas. E aí no versículo 65, ele diz: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Esse vir a mim, irmãos, é algo muito profundo. Em João 17, enquanto o Senhor orava e já estava próximo à sua morte, versículos 11 e 12, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja, irmãos, nós vemos aqui que o objetivo do Senhor é que nós, aqueles que o Pai entregou ao Filho, eu vou explicar isso, nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho. Não é uma unidade simplesmente de concordar, uma unidade de estar junto, de fazer as coisas juntos. É uma unidade, irmãos. Como quando nós vimos, principalmente no livro de Colossenses, sobre o tear, sobre a urdidura, a trama, em que nós vamos sendo coalescidos cada vez mais, e os espaços vazios, os vácuos, eles vão diminuindo até não haver vácuo. Então você vai olhar o tecido, quando você olha o tecido, você não vai ver mais as linhas, você vai ver só a imagem que está no tecido, e a imagem que está no tecido é a imagem de Cristo. Então aqui o Senhor está rogando, Ele está dizendo: eu não estou mais no mundo, eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Segunda vez que o Senhor fala isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você está notando, irmãos, como a palavra do Senhor ela vai entrando nesses versículos como um agente transformador. Aqui o Senhor fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. No 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O que eu quero mostrar com isso? Vamos voltar ali para João 6, para entender. Quando o Senhor disse no versículo 65, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, esse vir a mim é algo, como eu disse, é muito mais profundo do que simplesmente alguém que passou e foi até o Senhor e foi curado e algo assim. Veja, porque isso é importante, irmãos. Quando você vai para João 14, o Senhor está começando a falar sobre a sua ida e sobre o seu retorno, né? A ida para a morte, o retorno e a ressurreição como o Espírito. E ali, no começo do capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, a ideia que muitos cristãos fazem aqui, quando ele fala isso, é morada física. É igual, irmãos, aqui, se você entende isso como morada física, vou morrer, vou para o céu, lá vai ter mansão celestial.
Você está fazendo igual aquele terceiro grupo, que quando o Senhor falou de comer a sua carne e beber o seu sangue, eles acharam que aquilo era literal e foram embora. Aqui, irmãos, quando fala na casa de meu pai, está falando do próprio pai, que não é algo físico. Então veja só, na casa de meu pai há muitas moradas. Moradas no sentido de lugar para residir na eternidade. A glória é o próprio pai. Então quando fala que na eternidade nós vamos entrar na glória, nós estamos falando do próprio pai. Aí o Senhor continua, se assim não fora, eu vos teria dito. Quer dizer, se não houvesse lugar no pai, não houvesse muitas moradas, eu já tinha dito isso para vocês. E aí ele ainda finaliza dizendo, pois vou preparar-vos lugar. Então o Senhor estava indo, ou seja, esse ir seria a morte. E o sentido desse ir não era só, irmãos, redimir dos pecados, mas um passo adiante, que é colocar-nos no Pai. Esse era o objetivo de Deus quando criou Adão e Eva, que eles comessem da árvore da vida, para que a vida de Deus entrasse, para que houvesse ali aquele mesmo ambiente que nós vemos no final de Provérbios, onde o filho e o pai gozavam de felicidade eterna. Então esse é o objetivo. Com a entrada do pecado, irmãos, o Senhor então precisou vir, se tornou um homem, e aí esse vou preparar-vos lugares, ele ia ir no sentido de morrer, ressuscitar. Veja a continuação. E quando eu for e vos preparar lugar, quer dizer, ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vai direto para o Pai. Lembra o encontro dele com Maria? E ele diz para Maria, olha, não me toque, eu não subi ainda para o meu Pai. Isso tudo é para preparar o lugar. Aí o versículo 3 ele diz, voltarei. Como ele vai voltar? Se você continuar lendo esse capítulo, ele vai falar que vai voltar como o Espírito da realidade, como o outro Consolador, que é o próprio Jesus, mas agora como o Espírito. Então ele diz, eu voltarei, olha agora, e vos receberei para mim mesmo. Entende? Então quando você vai lá em João 6 e você vê o Senhor dizendo, ninguém pode vir a mim, ele não está só falando de um encontro casual. Ele está falando do que ele falou aqui. Quando ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Onde o Senhor está? O Senhor está no Pai, irmãos. Por isso, a morte e ressurreição do Senhor e a volta dele como Espírito fazem com que nós, quando cremos, recebamos o Senhor, o Espírito, para dentro de nós. E ao mesmo tempo nós somos recebidos para dentro de Cristo. E onde Cristo está? Dentro do Pai. Você percebe, irmãos, tudo isso para nos colocar dentro do próprio Deus. Aí você pode dizer assim, quando o Senhor falou, para que onde eu estou estejais vós também. Olha o versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então você percebe, irmãos, antes da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor, nós não estávamos em Cristo, nós não estávamos no Pai, mas após a ressurreição do Senhor, após nós cremos, o Espírito entrou em nós, nós entramos em Cristo e Cristo está no Pai. Percebe isso? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando você volta para João 6 e você lê o Senhor dizendo no versículo 65, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Veja, irmãos, que coisa grandiosa. Você não é um cristão à toa. Teve muito planejamento, muita tarefa, muita obra que foi feita para você se tornar um cristão, para você estar em Cristo e estar no Pai. Por quê? Quando você vai para Efésios, capítulo 1, ali fica muito claro que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando diz aqui, o Senhor diz assim, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, ele está fazendo alusão a isso. O Pai olhou para você antes da fundação do mundo e
ele entregou você para o Filho. No tempo, o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou. E no tempo em que isso aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente. Agora, mais à frente ainda, no tempo, o Espírito veio e entrou em você quando você creu. E essa predestinação, essa escolha do Pai se concretizou. Nesse momento, irmãos, é como se o Pai tivesse entregado você, que na verdade é algo que ele fez antes da fundação do mundo. Ele entregou você para o Filho. E o Filho, aí, por isso que eu li João 17, quando o Filho diz: eu protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quando o Senhor falou isso para os discípulos, irmãos, ele não estava falando só para eles. Ele está falando também de nós. Todos nós, irmãos, que estamos em Cristo, fomos dados ao Senhor, ou como o Senhor diz aqui, ninguém pode vir a mim, nós entramos no Senhor, nós estamos em Cristo, nós viemos até o Senhor porque o Pai concedeu isso para nós, Ele nos escolheu e nos entregou ao Senhor. E qual é a função do Senhor? A função do Senhor, irmãos, é nos guardar, nos santificar até o fim, até a edificação da igreja. É por isso que quando você continua lendo João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, irmãos, até o fim, todos os cristãos, no fim, vão estar na Nova Jerusalém. Isso é um fato. Quer dizer, o Senhor não vai perder nenhum, ninguém vai perder a salvação. O único que foi dado ao Senhor e se perdeu foi Judas, o filho da perdição. Todos os que o Pai deu ao Filho, eles vão ser guardados, eles vão estar na Nova Jerusalém. Eles têm a vida eterna. Ninguém, por isso que não se perde a salvação, irmão. Ninguém pode tirar você de dentro de Cristo. Ninguém pode tirar você de dentro do Pai. Entenda isso. Ah, mas se é assim, por que então precisa de santificação? Porque quando o Senhor voltar, irmãos, no reino milenar, ali vai haver o juízo no tribunal de Cristo, e ali alguns cristãos vão ser galardoados. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que tem 5, o que ele ouviu do Senhor quando ele multiplicou os talentos? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é o reino milenar, é o galardão. Diz respeito a reinar com Cristo. Agora, aquele de 1 talento, se você ler a parábola, ele vai ser jogado para um lugar onde há trevas e ranger de dentes. Esse lugar não quer dizer que é a perdição. Esse lugar é para disciplina. Para que esse que não multiplicou o talento, que foi negligente, que não buscou a vontade do seu Senhor, esse receba a disciplina. Para que chegando na Nova Jerusalém, após os 1000 anos, na eternidade, né? Após os 1000 anos, na hora que entrar na eternidade, todos esses que o Pai deu ao Filho estejam juntos na Nova Jerusalém. E vai haver um grupo de pessoas, irmãos, e é aí que nós precisamos entrar, é aqui que nós precisamos estar. Um grupo de pessoas que ama a palavra de Deus. E porque ama a palavra de Deus, está no 4º grupo de pessoas que nós vemos em João 6. Depois que muitos discípulos abandonaram o Senhor, ele se voltou aos próprios discípulos, aos 12, e perguntou: vocês também vão embora? E aí Pedro, irmãos, veja, Pedro, ele errou muito. A gente vê muitos erros de Pedro nos evangelhos, alguns em Atos, mas Pedro amava o Senhor. E no fim, irmãos, isso conta muito. Pedro podia ter desistido depois que ele negou o Senhor, mas por causa do amor que ele tinha pelo Senhor e porque o Senhor o santificou com a sua palavra, o guardou, ele prosseguiu, irmãos. E ele não só prosseguiu, mas ele foi o líder. Quando abre-se a era da igreja, Pedro é o líder, é aquele que tinha a palavra profética. Então Pedro, irmãos, ele fala para o Senhor: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, isso com toda certeza entrou no coração do Senhor e deixou o Senhor muito alegre, porque aqui está um grupo de pessoas que busca o Senhor porque o ama, porque ama a sua palavra. Quando a palavra vem e o discurso parece duro, eles não vão embora, eles permanecem
aos pés do Senhor para obter misericórdia e entender, Senhor, o que o Senhor quer falando comigo dessa forma? O que o Senhor quer quando acontece isso na minha vida? O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer mostrar para mim, transformar em mim? Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero aquilo que subsiste para a vida eterna. E as tuas palavras, Senhor, são as palavras da vida eterna. E veja, irmãos, eu vou finalizar aqui na quarta-feira, lendo o último parágrafo. Por quê? Porque nós precisamos entender, irmãos, o sentido da palavra profética, a palavra que nos dá direção, e como isso, irmãos, é a misericórdia de Deus para nós, porque o Senhor já nos deu a Bíblia. Então, muitos cristãos, eles falam assim, não, eu só preciso ler a Bíblia. A maioria dos que falam assim é os que não leem, na verdade, né? Eu preciso só ler a Bíblia. Aí lê, entende errado. Aí lê, vê coisas assim que estão totalmente fora. Lembra de Efésios, de 1 Timóteo 1, quando Paulo fala, olha, eu deixei você aí, Timóteo, para admoestar alguns que estão ensinando outra doutrina. Tá vendo? Esse é o problema, irmãos. Então havia ali em Éfeso pessoas que olhavam talvez o Antigo Testamento, misturavam com coisas da cabeça, com coisas da filosofia grega e ensinavam outra doutrina. Então, misericórdia de Deus, irmãos, a palavra profética é misericórdia de Deus para nós, irmãos, para nós vermos a direção com clareza. É isso aqui, é como Paulo falou. Ele disse, vocês precisam se ocupar com o serviço de Deus na fé, que o serviço é a economia de Deus na fé. E quando ele admoestou os irmãos, e quando o Senhor nos admoesta, essa admoestação visa o amor, que procede de coração puro. O apóstolo, irmãos, ele tem um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, quando Paulo está falando isso, é porque ele viu, está se desviando, está indo para não. E isso aqui é a palavra profética para eles na época. E lógico, para nós se torna então o Logos de Deus, né? A palavra, a Bíblia. E hoje, irmãos, a palavra que tem saído da boca de Deus para nós é realmente para que nós sejamos, para nos santificar. Lembra como o Senhor orou? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, irmãos, é para nos santificar, é para nos separar das coisas desse mundo, separar de qualquer coisa que não seja o próprio Deus, para nos levar para a direção correta. Bom, eu vou ler aqui página 46, último parágrafo, você vai entender melhor. Como receber essas palavras? No livro de Hebreus lemos, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como temos enfatizado, no Antigo Testamento, Deus falou ao povo de Israel por meio dos profetas. A palavra profética é a palavra de Deus falada por intermédio de profetas. Hoje Deus fala à igreja mediante seu Filho Jesus Cristo. E como Jesus Cristo fala conosco? Por meio de seus profetas. Se no Antigo Testamento Deus falava com o povo de Israel por meio dos profetas daquela época, hoje, na era do Novo Testamento, é o Filho quem fala por meio de seus profetas mediante a palavra profética. Quando nós estamos falando desse falar, nós estamos falando exatamente, irmãos, do falar que dá a direção coletiva para a igreja. Não estamos falando do falar individual de Deus. Quando João, o apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele fala que a unção que nós temos, ela vai ensinar todas as coisas, que nós não precisamos que ninguém nos ensine, ele está falando no aspecto individual. Você não precisa perguntar individualmente sobre as decisões da sua vida. Lógico, você pode ter comunhão com os irmãos, mas você não precisa depender de pessoas, porque a unção que está em você, ela vai te mostrar a vontade de Deus individualmente para cada um de nós. Mas se você olha para a Bíblia, você vê que coletivamente, irmãos, Deus não vai falar, ele nunca fez isso na Bíblia. Ele não vai falar uma direção coletiva, um para cada um. Quando nós vemos as 7 cartas do Senhor em Apocalipse para as igrejas na Ásia, as cartas eram enviadas para o anjo da igreja. Esse anjo não é um anjo com asas, né? Diz respeito ao mensageiro, aquele que o Senhor confiou em cada igreja por ser fiel para transmitir essa revelação
a igreja. Então, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é uma carta que é enviada, uma revelação que é enviada para ser lida para todos. O começo do evangelho da epístola de João, o apóstolo João está dizendo: a comunhão, aquilo que nós recebemos, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Isso nós transmitimos para vocês. Então perceba, uma coisa, irmãos, é a direção, a unção que vai falar conosco, por exemplo, quando nós estivermos fazendo algo errado, quando nós estivermos tomar uma decisão, quando, enfim, na nossa vida, no nosso aspecto individual. Agora, com relação ao coletivo, imagina se cada um levanta numa reunião e fala: ó, Deus está falando comigo que é para ir para a direita. Aí o outro fala assim: não, mas Deus está falando comigo que é para ir para a esquerda. E o outro levanta e fala: não, Deus está falando que é para ficar aqui quieto. Entende? Então, quando diz respeito ao coletivo, irmãos, se você olha para a Bíblia, sempre Deus usando os seus profetas, seus apóstolos, para que não haja dúvida. Isso vem desde o começo. Veja, quando o povo de Israel é levantado, antes, quando era só Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor falava pessoalmente. Quando é um povo, aí o Senhor levanta pessoas. E essas pessoas vão dar a direção para essas pessoas. E essas pessoas vão dando a direção que o Senhor deu para o povo. Então, esse é o sentido do que nós falamos de palavra profética. Aí você vê exatamente isso com o apóstolo Paulo, irmãos. Por exemplo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele mune Tito de autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que o próprio Paulo, tinha como apóstolo. Veja só, ele tá falando, né, para Tito, está dando a orientação. E aí, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, ó: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então perceba, irmãos, aqui Paulo dando direção aos seus cooperadores, aos presbíteros. Quando ele reúne os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, ele está dando a direção para eles. Ele está dando a direção porque no coração de Paulo ele sentia que em pouco tempo ele ia partir para o Senhor. Isso é o que, irmãos? Isso é o sentido do que nós falamos de palavra profética. Então você vê isso em toda a Bíblia. O problema é que muitos hoje no cristianismo pegam a Bíblia e falam assim: ah, isso aqui é daquele tempo, não é mais desse tempo. Isso aqui é daquele tempo, não vale mais para hoje. Se começar a fatiar a Bíblia, irmãos, tem que tomar cuidado, porque uma hora nem a salvação mais vai valer para o nosso tempo. Então, irmãos, eu considero, sim, particularmente, essa palavra que o Senhor tem nos dado, uma palavra de direção e uma grande misericórdia da parte do Senhor, indo além ainda, porque o Senhor é assim, Ele sempre vai além. Ele podia dizer: já entreguei a Bíblia para vocês, agora vocês corram atrás. Mas o Senhor não faz isso por causa do seu amor, irmãos. É o que nós vemos em Efésios 4. Já está ficando grande o áudio, mas Efésios 4, você vê ali Ele dando homens dons à igreja. Para quê? Para que esses homens dons ajudem os santos a desempenhar o seu ministério. Então vejamos como o Senhor sempre vai além, a misericórdia do Senhor, porque Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos nesse grupo, nesse quarto grupo, um grupo daqueles que aprenderam a amá-lo e amar as suas palavras. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.